Arrume-se comigo para irmos juntos para a cidade. E para completar, vou usar essa rasteirinha super confortável. Ah, e meu cabelo, bom, eu tinha planejado cachear, mas como não deu tempo, acabei lavando e agora está assim, natural. Faz parte da vida, né? E não tem problema, eu vou assim mesmo. Espero que vocês gostem. Ah, botoando aí meu macacão, botando minha rasteirinha e amarrando aí meu cintinho, né? Coloquei um perfuminho, um rolãozinho e ficou assim. Minha casinha, pessoal, arrumadinha, afinal ninguém merece sair e deixar bagunçada para trás, não é mesmo? Tem que muita gente vai perguntar, você não usa batom, não usa maquiagem? Não, pessoal, eu não uso essas coisas não, pessoal, a única coisa que eu uso, de vez em quando, é um protetor. E é isso, pessoal, e valeu, que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigada a todos de coração. Aí no final só cortou o cabelinho, ó.